Bem-vindos a mais esta reflexão. Certas coisas que a gente precisa entender e que muitas vezes nos deixamos ser dominados pela nossa religiosidade. Não é uma questão só de criticar os outros, mas devemos criticar a nós mesmos, pois muitas vezes colocamos as nossas regras, as nossas condições acima das pessoas. E precisamos entender que a vida precede toda a religiosidade, toda a nossa religiosidade. É mais importante alcançar as pessoas e levá-las ao conhecimento de Deus, da sua salvação, de sua vontade, do que preocuparmos com regras que muitas vezes são limitações que nós nos impomos e impomos às pessoas à nossa volta. Diz lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 15 até o 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos deles: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, Jesus não estava preocupado com a situação quando a gente fala simplesmente de aparência, de regra, de sentar com os pecadores, de comer com eles. Muitas vezes não entendemos o que as Escrituras diz, pois quando no Salmo 1 lemos sobre isso, ele está afirmando sobre viver como eles, como os pecadores, como os publicanos, ou seja, não é uma questão de adotarmos o mesmo padrão de vida, mas entendermos. Jesus entendia e isso era importante, que ele tinha que ser influência naquelas vidas e não ao contrário. Que Jesus estava preocupado era com a salvação deles e não que a aparência poderia traduzir. O intuito dele era levar a luz, ser luz no meio daquelas pessoas, levando a salvação de Deus. Não com as regras, não com a aparência. Por isso, muitas vezes, o que nós precisamos parar e pensar é sobre o que nós estamos fazendo. A vida tem tido precedência sobre o aspecto das nossas regras, da maneira como nós vivemos? Essa é a questão que a gente precisa entender. Nós somos chamados para revelarmos o reino, a vida de Deus, para manifestarmos os valores eternos, para ensinarmos e mostrarmos às pessoas como é viver o reino de Deus. Nós somos chamados para revelar a glória de Deus neste mundo, ou seja, a natureza que Ele tem. Pois nós recebemos da mesma natureza e mais, fomos capacitados para vivermos neste mundo como Cristo, sendo imitadores de Cristo. Recebemos tudo o que precisamos para vivermos de uma maneira que traduza a vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso. Nosso chamado é para sermos luz, para andarmos no meio daqueles que estão perdidos e sem a salvação de Deus e que precisam conhecer a Deus. Levar o conhecimento de Deus implica que nós devemos ser influência aonde estamos, no meio em que estamos, de maneira que as pessoas possam traduzir graça, misericórdia e revelar a vida do Pai. A gente é chamado para isso. Por isso, nada que possa ser estabelecido que nos impede de levar a vida de Deus às pessoas, levar o conhecimento de Deus às pessoas, nós não precisamos nos submeter. Devemos sim nos submeter à vontade do Pai, revelar o amor do Pai, manifestar a sua justiça, a sua graça diante dos homens. Somos chamados para proclamar o reino, a salvação, revelar a graça, o amor de Deus neste mundo, expressando Cristo em todas as coisas e agindo como Ele fez com os publicanos, com os pecadores, ou seja, ele levava da vida de Deus o conhecimento de Deus, a salvação. Por isso ele fala, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nós temos esse papel. Não se trata de levarmos a salvação de Deus para quem se acha bom, mas de levarmos esta salvação, a vida de Deus, o conhecimento de Deus, àqueles que têm noção
que são pecadores e que precisam conhecer a Deus, conhecer da sua vida e da sua salvação. Que a gente entenda que não se trata de uma religião, mas de uma maneira de viver que traduz os valores do reino de Deus, que traduz a salvação de Deus, que revela as suas virtudes, que manifesta a graça, a misericórdia e o seu amor a todas as pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e vivermos neste mundo como filho de Deus, manifestando o reino, a glória e a vontade do Pai neste mundo. Que a gente possa entender e ser para o mundo a cura, a libertação e o instrumento de salvação, de levar a salvação de nosso Deus, sendo reconciliadores dos homens com Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.